Olá, eu sou o Jadson Gomes e esse é o Capitalistas de Merda. E hoje eu estou aqui com uma amiga de longa data, a gente até estava se falando aqui nos bastidores, né, que, a última vez que a gente se viu foi num evento de tecnologia aqui em Porto Alegre, que é um evento que uma das minhas empresas faz, né, que é a Brasil JS, e antes de eu pedir para ela se apresentar um pouco, eu fico muito feliz, assim, acho que essa é uma das coisas que eu já achei legal de cara, assim, de apresentar a Yasu, é que ela tem um website. Olha só que interessante, que coisa moderna, né? Ela tem um website, né? Então, não vou pedir aqui Instagram, Twitter e tudo mais, porque a Yasu tem o site dela. Yasu, te apresenta aí para quem não conhece. Eu até estava dando uma olhada no teu site, lá tem muita coisa. Dá um resumo aí para a galera das coisas que tu faz. Cara, eu sou uma pessoa muito inquieta, né? Sou muito curiosa e inquieta. Então, a minha carreira é uma grande mistura, assim, de coisas de tecnologia. Eu comecei como designer, sou formada em desenho industrial na UNB, depois até fui professora do curso de desenho industrial lá um tempo, acho, uns quase 2 anos. Trabalhei com meu pai durante muito tempo, quando eu era jovem, e ele é engenheiro civil, fazia planta no AutoCAD. E já programei, já fiz bastante design, trabalhei com jornalismo, eu ganhei já prêmios no jornalismo, tem 2 prêmios Vladimir Herzog com projetos de multimídia em jornalismo, foi bem legal. Depois eu fui trabalhar com construção de leis coletivamente, aquela coisa da democracia direta e tal, e aí construir plataformas para as pessoas colaborarem em processo de lei, formação, escrever lei junto e tal, democracia e essa coisa. E depois eu comecei a me interessar pela parte de privacidade, regulação, políticas públicas, e foi bem na época que eu trabalhava no W3C, porque eu via que a gente estava, quando você constrói um padrão, você está praticamente escrevendo a lei de um modo técnico. E aí comecei a ter contato com um livro de um advogado de Harvard chamado Lawrence Lessig, que escreveu um livro chamado Code is Law, ou Law is Code, eu nunca sei. Nunca sei qual que é, se é Law is Code ou Code is Law. É Code is Law. Onde ele argumenta que o código é a nova lei, a lei do cyberespaço, é a regulação do cyberespaço. E aí eu acompanhando o desenvolvimento de padrões, eu fui vendo que realmente a gente constrói as leis quando a gente escreve código, né, as novas leis. E aí eu comecei a me interessar por muita coisa relacionada à privacidade, né, blockchains, identidade digital. E aí fui para Harvard, para o Berkman Klein Center, que é um centro que estuda a relação entre sociedade e internet, e estudando privacidade, blockchain, a formação matemática das estruturas semânticas da web, um monte de coisa. E aí, depois fui trabalhar na Kennedy School, onde eu fiquei como fellow 2 anos, como senior fellow da Kennedy School, de um projeto chamado Digital Kennedy School, e aí lá eu pesquisei de tudo, até WhatsApp, fake news, e aí nesse âmbito aí das fake news, eu pude pesquisar o YouTube, e aí a gente fez uma pesquisa em 2019, eu e mais 2 colegas do Berkman, que ficou bem famosa, a gente encontrou uma rede de pedófilos no YouTube, olha que bonito. E foi legal, porque o YouTube derrubou os canais e tal, a gente se sentiu importante. O New York Times fez matéria e tal. E a gente estudou as redes de radicalização do YouTube no Brasil, né? Porque chamava a atenção que nas eleições foi eleito muito youtuber, né? Então a gente começou a se perguntar qual é a influência do YouTube na política do Brasil. E a gente descobriu que tinha influência. E foi bem interessante até. O New York Times acabou fazendo mini documentário. Foi bem legal, bem legal. E aí depois eu fui trabalhar no Banco Mundial, que é um banco de desenvolvimento, que financia projetos de desenvolvimento em países que estão crescendo, que são ainda de pobre para meio classe média dos países aí. E trabalhei com engajamento cidadão, que é praticamente usar a tecnologia para deixar que os cidadãos deem a opinião deles nos projetos que o banco está financiando.
Então, e aí essa é a minha, até hoje é o que eu fiz, assim, que eu lembro mais fixamente. E eu falo pra caramba também. Nossa, e assim, é que isso. demais. Que demais, e justifica, assim, hoje eu falando com algumas pessoas e disse que eu tinha esse papo contigo, né? E as pessoas, meu Deus, vai falar com a Yasu, tô louco pra ouvir depois. Que demais. E acho que, assim, eu botei o primeiro item pra gente falar, assim, eu queria muito te ouvir sobre isso, né? E eu acho que é super importante que as outras pessoas também te ouçam, assim. E como começar, assim, tipo, eu botei uma pergunta aqui, tá? Mas é uma pergunta que eu tenho feito, assim, para pessoas que trabalham com internet, com web, e no teu caso, é ainda mais hardcore, porque, bom, tu tem todo esse trabalho que tu comentou, e também trabalhou no W3C e tal, que é uma outra camada, assim, né? E aí eu te pergunto, porque eu tenho afirmado isso, e às vezes as pessoas me perguntam, e quem não é da área técnica, às vezes eu tenho até dificuldade de explicar, e quem é da área técnica, a gente entra em alguns debates interessantes e tal, mas a gente perdeu a internet, eu boto aqui internet barra web, né, aberta, né, mas a gente perdeu isso, qual é a tua visão hoje, assim, 2020, eu acho que 2020 especialmente está sendo na verdade, desde a eleição do Bolsonaro, até agora com pandemia e tal, então nos últimos 2 anos aí quase, tá mais latente isso, assim, mas eu te pergunto, assim, a gente perdeu tudo que foi construído, tu acha que, no fim a gente fala sobre o futuro, mas a gente para pensar, desde lá do início, de W3C até agora, e tudo que se criou em cima, tu concorda com isso? A gente perdeu? O que tu acha? Cara, eu não acho que a gente perdeu, não. Eu acho que a gente está num momento tenso. Porque ninguém nunca previu que ia acontecer, essas coisas estão acontecendo. Porque a galera estava com a cabeça num lugar. Então foi mais ou menos assim, vamos dizer. A gente tinha aqueles sites, né? A gente tinha aquela coisa bonita, a web dos sites, né? A própria ideia da web, ela é muito bonita, né? Organizar e compartilhar informação. E a gente nunca pensou, porque as pessoas que inventaram a web, elas nunca tinham pensado antes que as pessoas iam precisar, por exemplo, se proteger na internet. A internet era um espaço de compartilhamento. Ah, não, vamos colocar a nossa vida, né? Você falou, você tem site. O site é uma identidade, né? É um lugar onde você põe as coisas, você controla a sua identidade na internet, né? Mas pouca gente tem condições de manter um website. É uma tarefa difícil, assim. Você vai botar um site no ar e você vai colocar o quê lá? E como que você vai controlar isso? Você tem que ter um conhecimento técnico. E a gente estava com essa cabeça, porque era um bando de nerd, com a cabeça muito técnica. E, de repente, o WhatsApp deu uma volta para o lado, assim, e chegou na Dona Maria, né? Chegou no seu João. E o WhatsApp é outro tipo de interação, que é uma interação que a gente não previa. De alguma maneira, a gente estava lá no nosso Jabber, trocando ideia. De repente, a empresa, né, o WhatsApp, que nasceu dessa ideia, bem Jabber mesmo, ele expandiu de uma maneira que ninguém previu, foi muito rápido. Não estou falando só do WhatsApp, o WhatsApp é uma metáfora, mas assim, as redes sociais explodiram, né? E a internet começou a se expandir, não ficou mais naquele clube de pessoas que estavam seguras, né, de alguma maneira. Começou a chegar em lugares onde as pessoas podem estar inseguras, né? Você vê agora nas Filipinas, uma jornalista foi presa, acusada de cybercrime, e é uma jornalista, né? Então chegou num país onde não tem mais democracia, que é as Filipinas. E aí a gente não tinha previsto isso, a internet nasceu num ambiente muito seguro. De repente, a mulherada começou a entrar na internet e os caras começaram a atacar a mulherada. E aí as mulheres estavam inseguras, não tinha mecanismo de proteção. Então a gente está construindo isso agora, esses mecanismos. E quando a gente chegar num outro estágio, onde a gente se sinta minimamente protegido, a gente vai de novo ter uma nova onda de disrupções, eu acho, né? Negócios novos, métodos novos para proteger as pessoas que se sentem desprotegidas. E desprotegida no grande sentido, eu falo assim, né? Até a notícia que vai lá errada para minha mãe, por exemplo, que está lá no meio do Goiás, é uma notícia que hoje chega errada porque a gente não tem um mecanismo de verificar para ela, para minha mãe, se está certa, né? O Google não tem isso ainda.
Mas ele vai ter que fazer, a gente vai ter que desenvolver isso em sociedade, em código, porque não adianta fazer a regulação. A gente está vendo que regulação não vai adiantar para isso. Então, a gente vai ter que dar um jeito de desenvolver o código que faça isso acontecer. Uma estrutura, né? Arquitetar um ecossistema para isso acontecer. Essa é a parte mais difícil. Sim. Muito legal. E, assim, o que tu, pensando ali no que tu falou, né, e concordo plenamente, né, de que, pô, é difícil manter um site, né, e eu tenho pensado muito sobre isso e estudado, enfim, várias coisas, porque justamente todo mundo tem um contato com, sei lá, com algum grupo de pessoas e que às vezes esse assunto vem à tona, né, eu tava essa semana ainda falando com amigos, assim, num grupo do WhatsApp, para usar a tua metáfora ali, mas nesse caso era o WhatsApp mesmo, e tentando falar sobre esse tema, assim, porque a galera tava perguntando, né? E, tipo, porque ouviram eu falar que, pô, a internet não é mais o que era antes, alguma coisa nesse sentido, né? E aí eu tentei explicar, dizendo, pô, hoje todo mundo só quer ter um perfil no Instagram, né? Uma conta no WhatsApp, alguma coisa assim. E, pô, o site tem um monte de benefícios. Né? E aí esse meu amigo disse, olha só, hoje eu tenho meu pequeno negócio aqui, eu nunca tive um site, e eu não vejo vantagem nenhuma em ter um site, porque eu tenho aqui o meu perfil no Instagram e as pessoas compram os meus produtos pelo Instagram e pelo WhatsApp, né? E eu não gasto dinheiro com isso, eu não preciso gastar dinheiro com isso. Então, o Instagram, e aí aqui, tentando te imitar na metáfora, pode ser usado para qualquer um, né? Mas o Instagram, as redes sociais, os grandes monopólios e tal, as grandes soluções tecnológicas, hoje elas passam essa impressão, né? Então, claro, o Google, com todo o marketing, com todo o poder que tem em cima, o Facebook também, e aí, às vezes, eu realmente fico... acabou o meu poder de argumentação, assim, aí eu mostro o meu site, mostro como que faz, mas como é que faz? Bom, realmente, como é que eu vou indicar pro meu amigo, que é um microempresário, que tem os produtos dele, para utilizar uma solução de linha de comando que gera um site estático feito em Go? Sabe? É bem complexo. O que sei lá, o que tu acha disso, assim? Porque, tipo, vamos usar o Wix ou WordPress? Então, eu acho que, assim, realmente você quer vender alguma coisa, você pode vender via Etsy, é um site, mas tem um aplicativo, você não precisa nem entrar no site, nem ter um computador desktop, pra você ter um perfil no Etsy, no, sei lá, Elo7, Amazon, Instagram, Facebook, esses aplicativos. Você quer vender um negócio? Você tira a foto do negócio, põe lá. Realmente. OLX, são todos, a função deles é a mesma coisa, né? Criar um ponto de venda. Mas a gente precisa criar espaços para outros usos. Por exemplo, agora está tendo problema de Covid, né? Pandemia. No meio da pandemia, as professoras não sabem onde é que elas vão botar o conteúdo delas. O melhor que a gente tem hoje para usar é o Google Classroom, que é uma bosta. E o Google Classroom, ele não obedece à função de vender um negócio. Precisa ter lá apostila, livro cadastrado, tem que ter a função de anotar, tem que ter a função de aula, tem que ter a função da sala de aula toda junta num ambiente só, e ninguém conseguiu fazer isso ainda. Não tinha demanda. A gente usa a internet para vender e comprar coisa. E criar subcelebridades, né? Os likes e os não likes, né? Classificar, criar karma, gerar karma. Mas a gente não usa a internet para outras coisas. A gente não usa a internet, por exemplo, para por exemplo, criar coisas coletivamente, né? Os mais nerds usam. A gente vai lá no GitHub, constrói uma documentação coletivamente, não sei o que. Massa. Mas não tem plataformas para fazer outra coisa que não seja vender. Você pode vender com fotografia no Instagram, você pode vender com texto no, sei lá, na Amazon, você pode vender com um vídeo demonstração no YouTube, mas você não, com o YouTube mais o Etsy, por exemplo, mas você não, no Etsy também, no Elo7 também tem espaço para vídeo, se quiser. Mas assim, você não tem uma plataforma para fazer outra coisa. Você quer vender? Você vai na internet, mas a gente é feito de vender coisas só. A gente tem mais coisas, o ser humano é mais coisas. Né? Você quer tocar uma música com seu amigo? O que você vai usar se você quiser montar uma banda para tocar ao vivo? Né? Então, as plataformas, né, o Covid veio e as plataformas não estavam preparadas. As pessoas foram fazer streaming de vídeo
às vezes cada um gravar a sua parte da música, depois combinar para depois tocar. Por que não tem um aplicativo onde eu posso assistir a minha banda predileta, né? Sei lá, um aplicativo chamado Bandas, que a galera se junta e já sincroniza tudo ao mesmo tempo, facilita essa sincronização e tal. Então a gente não fez a internet para isso, né? Você vê o preço de câmera hoje no Brasil, aqui nos Estados Unidos mesmo, câmeras de qualidade para que você possa ter uma interação mais real com as pessoas, é tudo o olho da cara, né? Ao passo que, se você quiser entrar no Instagram para vender sua meia, sei lá, faço meia de crochê, é de graça. Então, infelizmente, a gente está pouco criativo no uso da internet, a gente teve pouca demanda para fazer mais coisas, e a gente precisa ser mais criativo e ter mais demanda, né? Agora a gente vai ter que ter aplicativo para tomar café com um amigo. Outro dia, um conhecido desenvolveu um aplicativo que é tipo um chat roulette. Você lembra do chat roulette? Ah, lembro. Pois é, ele desenvolveu um aplicativo engraçado que, assim, com todo respeito, mas programador novinho, né? Aí eu acho que ele não viveu a época do chat roulette. E aí fez um trem parecido com o chat roulette, que você entra e você pode ter 3 minutos de conversa, mas tem que ser uma conversa profunda com uma pessoa randômica. É uma pergunta, você tem que fazer uma pergunta sobre o universo, tipo, qual o destino da humanidade? Claro que as pessoas começaram a abusar, ele implementou um monte de mecanismos de moderação, mas é uma tentativa de criar uma interação diferente na internet. O problema é que, assim, vamos dizer que esse cara tenha sucesso. Aí, daqui a pouco, o Facebook compra dele por 3 milhões e põe lá o anúncio, né? Ah, você está perguntando o sentido da vida? Leia esse livro aqui, XYZ, de autoajuda, do fulano, vai te ajudar a descobrir o sentido da sua vida. Então, esse é o problema, né? Essa invasão desse modelo de negócio chato, que é basicamente clique aqui e compre aqui. Eu acho que para comprar e vender, ok, negócio é importante. Mas o que mais que dá para a gente fazer, né? O que mais que a gente precisa da internet? Sim, eu acho que é bem isso que tu falou, né, que a gente perdeu, a gente como coletivo, né, como sociedade, perdemos a criatividade mesmo, né, porque, pô, a internet talvez seja uma das maiores invenções da humanidade, não sei, dos últimos quantos anos, né, e aí, para falar sobre aquele teu post, que eu, coincidentemente, assim, ou não, né, no dia eu tava fazendo um post que era sobre o Instagram, né, eu vou deixar linkado aqui para quem tá ouvindo no podcast, mas eu tava puto com o Instagram, porque eu, não sei se tu sabe, né, quem tá ouvindo já deve saber, porque eu falo sempre, mas eu saí das redes sociais faz 2 anos, né, e, enfim, por N motivos que outra hora eu falo melhor, mas o Instagram, assim, ele vem me incomodando muito, assim, por conta de uma série de coisas, acho que tu também, né, e inclusive tu, no teu post, que tu fala lá sobre o poder da internet, de um website, da importância, principalmente no momento atual de pandemia, né, mas acho que é louco isso, porque a gente perdemos a criatividade mesmo, né, e aí deixando na mão, né, de uma empresa só, ou de poucas empresas, a gente tem que se adaptar, né? O que eu falo no meu post lá desse, que eu xingo no Instagram, basicamente, que basicamente eu sou obrigado a ter uma conta no Instagram para conseguir ver um conteúdo, né? Então, como eu não uso Instagram, não consumo, né? Fugi de todos os feeds possíveis, né? Às vezes, caso eu queira ver uma foto, sei lá, que a minha namorada me mandou, ou que alguém da família mandou, para consumir um conteúdo de um artista, né, que hoje, por algum motivo, todos os artistas foram para o Instagram, né, e isso eu achava legal, continuo achando, até acho que aquele contato ali, né, com o artista, eu não posso mais, porque o Instagram não deixa, né, eles bloquearam o máximo possível, e claro, a gente que entende de tecnologia vai lá dar uma hackeada, abre o console e consegue achar o link para ver o vídeo, né, mas a gente fica totalmente preso, assim, né, e aí esse se torna o padrão e a gente não consegue mais pensar em soluções que poderia ser o que tu comenta no teu post lá, que é um site, né? Pois é. Pois é. E é muito engraçado, porque assim, né, no meu trabalho, agora no Banco Mundial, a gente trabalha em países muito precários, né? Por exemplo, o Moçambique, que é um país que eu estou trabalhando agora, e por incrível que pareça, o grande case é um site para espalhar informações do Covid. Então, assim, Moçambique é um país que tem inúmeras línguas, só 50% do país fala português,
porque é um país, né, que foi colonizado com várias, tem uma diversidade muito grande e tem uma cobertura de internet ainda baixa. Agora com o Covid eu acredito que vai melhorar, mas muitas pessoas trocam mensagem, compram serviços com aquele código SSD, sabe? Aquele que a gente usa para dar carga no celular pré-pago. Então quase não tem internet. Só que um site sobre o Covid do governo, ele serve como uma espécie de base. É como se fosse uma casa digital, o Ministério da Saúde digital. Então, você tem um jornalista que vai pegar a notícia do site, vai transcrever e vai mandar, sei lá, por WhatsApp, ou ele vai escrever numa matéria que vai ser impressa. Mas a importância daquele site, ela é uma importância quase simbólica, como se ele dissesse assim, olha, isso é uma informação oficial. Porque senão todo mundo fica perdido, fica assim, mas o que é verdade? Quantos morreram? Quanto vai morrer? Onde é que vai para receber o auxílio? Ninguém sabe o que diz, porque é informação desencontrada, ninguém sabe onde é que chega, qual o departamento que está responsável. Então, o website, ele, agora, com o mundo, uma era digital, mesmo que as pessoas não estejam conectadas, elas dependem de que as instituições estejam organizadas na web, né? É muito engraçado que a web, ela vai pegar aquela informação e vai colocar disponível para que ela seja espalhada. Se não tiver instituição com SEO bom, com uma estrutura de um site que roda rápido, é bem básico, que esteja acessível, ninguém vai saber o que é verdade, o que não é, o que é oficial, o que não é. Então, não adianta o governo ter um Instagram e ficar lá postando no Instagram as coisas. O Instagram não é oficial. O Facebook tá lá, o Facebook, as pessoas podem levar como oficial, mas não tem como buscar, não tem como você digitar uma busca no Google e aparecer lá o detalhe que está postado no Facebook. Então, ainda o website, ele tem essa função de ser uma instituição, quando ele existe, né? Quando ele existe, ele representa a instituição. E para as pessoas é isso também, é um jeito de você controlar a sua identidade. Senão, o Google vai acabar controlando, né? Quando você busca alguém no Google lá, se você não tiver um website, provavelmente vai vir o Jus Brasil, né? Porque todo mundo tem processo contra operadores de telefone do Brasil. Se digitar lá, o primeiro resultado é o Jus Brasil, né? Sim. Se você não tem site. Então, assim, ainda é uma maneira de você controlar o que aparece sobre você no resultado da busca, que não venha só o Jus Brasil lá, o primeiro lugar. E para instituições, ele é uma maneira das pessoas saberem que essa instituição existe, que também não é só o Jus Brasil, né? Engraçado. É engraçado, né? É muito engraçado. Outro dia eu fui googlar um espaguete. Nossa, olha a vergonha. Fui googlar um espaguete, aí deu Google lá, tá, não sei o que, aspas, pá. Uns 5 resultados de Jus Brasil. Eu falei, meu Deus, que chave de cadeia, velho. Ainda bem, aí pensão, as paradas. Eu falei, meu Deus, senhor. Se ele tivesse um website, talvez eu tivesse ficado com o primeiro resultado, né? Pois é. Esse é um case, hein? Então, pensando aqui agora, enquanto tu falava, eu pensei na experiência que foi para eu publicar esse podcast. E é uma experiência hoje, aí de novo, né, com o lance que tu comentou de que perdemos a criatividade, porque um podcast, na real, ele é um arquivo MP3, né, um arquivo de áudio, um site, um RSS, né, que há 15, 20 anos atrás já dava para fazer e funcionava muito bem, né. E hoje a experiência de se publicar um podcast do jeito que eu queria fazer na mão, 100% na mão, né, porque nesse caso, bom, eu sou privilegiado e eu sei como fazer, mesmo assim é muito difícil. Então eu penso que mesmo que tenha todo esse marketing vai em cima dessa volta do podcast e tal, ele já nasceu dentro dessa bolha de grandes empresas, né? Porque então, contar o case, eu fui publicar, e aí fui ver, já sabia mais ou menos como é que era, porque já tinha feito para a Brasil JS, né? Mas para a Brasil JS a gente se apoiou numa plataforma, que é uma plataforma centralizadora, onde tu paga e eles fazem o trabalho para ti. Para a Brasil JS fez sentido, como o Jaidson aqui, para esse podcast eu não queria fazer isso, então eu fui fazer na mão tudo, né? E é um processo extremamente doloroso e quase dá vontade de desistir, assim, porque é muito ruim, né? E aí tem um dos pontos
para fazer aparecer no Spotify, o Spotify precisa aprovar isso. Então a internet ela virou uma coisa moderada se o teu objetivo é que, eu quero atingir o máximo de pessoas possíveis, inclusive nas plataformas aí mais populares. Então, em todas as plataformas, os passos são muito difíceis e dependem de uma aprovação e uma centralização. O Spotify levou 7 dias, desde o momento que eu disse, existe um podcast, está aqui o meu arquivo XML, né, que é o arquivo de feed do conteúdo, né? 7 dias para o Spotify dizer, tá bom, agora ele vai começar a aparecer no Spotify. A mesma coisa para Google Podcasts, a mesma coisa para Deezer e para Apple. Eu não uso nada da Apple, nunca usei nada da Apple na minha vida, e eu quis tentar colocar no podcast da Apple e eu desisti. O da Apple eu realmente desisti e eu não coloquei, porque não tem como. Se alguém souber, depois me manda, porque se não pagar para uma plataforma, é simplesmente impossível. Aí eu desisti. É triste. E além de tudo, eles não são nem inovadores, né? Tipo, o Spotify, que eu acabo usando também, ele é assim uma interface ridiculamente simples e não criativa, né? E tem vários bugs de interface, eu fico agoniada. Eu gosto do SoundCloud, porque você pode ir lá colocar o pauzinho no períodozinho da música que você gostou e fazer um comentário, e as pessoas se unem em torno de um mesmo músico e tal. Ele é um pouco menos moderado, mas o que acontece quando é menos moderado é que tem muita porcaria, né? Tem muita gente que sobe lá, o meu filho cantando Atirei o Pau no Gato, sei lá. E aí você fica você fica nessa de moderar para ter uma coisa de alta qualidade, que custa caro, ou você faz o seu mesmo e aí você tá jogado no mundo, né? E na internet é engraçado, porque a internet ela como é que se diz isso? Como é que eu vou explicar isso? A internet, ela tira a barreira física, né? Então, assim, eu vou aqui nesse shopping no Iguatemi, que aqui é mais limpinho, né? Isso na internet é o equivalente a você pagar um serviço. Mas se você vai no serviço gratuito, você está na feira do rolo, você está na feira do Guará, né? Sei lá em Brasília tem a feira do Guará, que é tipo uma feira gigante, que todo mundo traz um monte de coisa, e você tem que ser muito bom para procurar o que realmente faz sentido ali. Então, o grande dilema hoje da internet é como ser criativo e, ao mesmo tempo, conseguir oferecer alguma coisa que tenha qualidade para as pessoas. Você consegue fazer isso com o seu website, só que daí as pessoas não chegam no teu website, porque as pessoas estão procurando as coisas no Google, né, no, sei lá, Facebook, e o áudio, em específico, a indústria do áudio, ela é muito, muito fechada e pertence a grandes figurões, né? Tanto que a gente tem aí esses selos independentes, a galera que joga música na internet para você fazer o download antes deles lançarem no Spotify, porque certas bandas sabem que tipo assim, essas grandes empresas vão continuar faturando com o que eles sempre fizeram, né? E o Spotify não é exceção, é a mesma coisa. Começou legalzinho, depois alguém comprou e transformou num produto da indústria. Então, ela acaba cortando sua criatividade. E tem várias desculpas para isso, né? Porque a gente quer oferecer o melhor para o usuário. Outro dia eu vi um post de um amigo falando sobre o RSS, né? Começou esse negócio de escolher notícia com algoritmo, com as pessoas falando, mas site X parou de fornecer o RSS. Então, eu queria só que ele fosse excluído automaticamente. Alguém escreveu um algoritmo para isso. Não, mas eu também quero ler mais vezes post de X site do que do outro. E daí começou. E aí vira um monstro, vira uma coisa. É engraçado. Sim. Engraçado mesmo. E, bom, Yas, tu comentou antes um pouquinho e eu fiquei curioso assim, com o que tu falou e eu tinha anotado aqui para a gente, enfim, elaborar mais. É um tema que, bom, no Brasil tem várias coisas rolando e eu queria que tu falasse um pouquinho mais assim, sobre essa parte das regulações, então, né? Principalmente, né, que a gente tem... Agora até eu escrevi há pouco tempo sobre, acho que tu também, né?
que teve ali, acho que foi adiada, acho que para o início de 2021, mas agora nesse momento do tempo aqui desse ano, não sei se foi aprovada ou não ainda, mas, bom, era para ser em 2020 e não vai ser mais, né? Pelo que eu entendi. Mas, no caso, eu estou falando da LGPD. E, ao mesmo tempo, a gente tem agora rodando em paralelo o lance da regulação de fake news, assim. E aí, pegando essas duas, que eu acho que são bem críticas, assim, e com toda a tua experiência, né, eu fiquei curioso com o que tu falou antes lá, que, tipo, talvez a regulação não adiante tanto, assim, queria que tu falasse um pouquinho mais sobre isso. Então, acho que todo mundo que me escutou já na vida sabe que minha orientação é meio anarquista, assim. Eu sou uma pessoa que eu rio na cara das leis, né, porque eu sou brasileira. A gente sabe que lei no Brasil é feita para inglês ver, né. Inglês no Brasil você pode escolher não obedecer se você for branco e rico, né? Você molha ali a mão de fulano, dá um jeito, contrata o contador X, Y, Z, que sabe o rolo, não sei o quê. Então, lei no Brasil é um negócio muito complicado de ser assim, de você acreditar que vai funcionar. Se os caras resolverem regular fake news, vai ser igual os caras resolverem regular racismo, que só acontece alguma coisa quando para um vídeo na internet com todas as provas. Mas se não tiver provas, se for, por exemplo, a palavra de um negro que diz que sofreu racismo contra a palavra de um branco, sem testemunha, sem vídeo, é capaz do juiz falar, meu filho, volta amanhã. Nem vai dar o caso. E, segundo lugar, advogado no Brasil é o olho da cara. Então, a gente sabe, por exemplo, que a pessoa que se sente ofendida no Brasil, um costume muito grande é judicializar tudo, né? Teve até um caso, que eu não lembro agora exatamente qual o nome do caso, o que era exatamente, mas um grupo de jornalistas que foi processado em vários estados diferentes. Então, eles, para se defender, tinham que ficar gastando dinheiro viajando de tribunal em tribunal. E o cara que tinha se sentido ofendido, ele tinha dinheiro para bancar os processos nos tribunais todos, com os advogados todos. Então, assim, lei no Brasil é um negócio que ela é muito boa para quem consegue um bom advogado e um juiz que seja um juiz favorável à causa. Mas eu não consigo acreditar que uma lei de fake news vai conseguir parar com o fenômeno de fake news no Brasil. Eu acho legal a tentativa. Acho que é importante ter escrito que é proibido você influenciar as pessoas a acharem que Illuminati é verdade. Mas ainda assim eu acho que a lei não vai resolver. E aí tem ainda o fato do seguinte, a gente é novo, a gente sabe que essas coisas sempre existiram na internet. A gente sabe que tem site de teoria da conspiração desde que a gente começou a fazer esse trem. E era engraçado. Aí os doidos mais velhos, sei lá, começaram a acessar. Mais velho, não quero ser também, né, preconceituosa com os velhos, tem muitas pessoas mais velhas que não acreditam em Illuminati. Mas o pessoal, de repente, resolveu levar a sério essas teorias, né? E aí a gente ficou, eu mesmo fico até hoje atônita, assim, eu falo, como pode alguém acreditar que os Illuminati são verdade? Né? Qual o mecanismo que faz as pessoas acreditarem que os Illuminati são verdade? E aí, quando eu trabalhei com a Claire Wardle, no Shorenstein Center, lá em Harvard, durante as eleições do Brasil, a gente tinha uma coisa que a gente recebia os áudios e mensagens de WhatsApp da galera, para perguntar assim, fulano de tal, por favor, projeto comprova, isso aqui é verdade? E alguns áudios chamaram minha atenção, assim, que a gente recebia. A gente recebia texto também, mas áudio era especificamente interessante. Porque a gente recebia os áudios assim, fulano falando na língua do anjo que X é o enviado do demônio. E aí, pensa assim, no jornalista que está tendo que verificar se o candidato Y é ou não é o enviado do demônio. Para quem ele liga primeiro? Vai ligar para o padre? Alô, padre, a gente recebeu uma informação aqui, dúvida do ouvinte de Santa Catarina, está em dúvida se o Haddad é enviado do demônio. Você pode esclarecer? Não tem como esclarecer. É fake news? Mas você vai levar isso para um juiz? Vai dizer, senhor juiz, esse cara aqui me acusou de ser enviado do demônio. O juiz pode ou pode não sabe? Como que você se defende disso? Eu li um livro sobre como que você constrói a racionalidade, né? Como que você constrói um caso numa corte séria e chega lá e diz assim, olha, essa pessoa disse que a mamadeira de piroca foi distribuída para bebezinhos. Isso é tão absurdo que eu acho que o juiz vai olhar e vai ter que decidir entre dar risada e levar aquilo a sério. E para um tribunal que tem uma tradição
né, do direito, eu imagino que o juiz vai até se sentir ultrajado, né? Porra, óbvio que, né? Mas não, a gente ultrapassou a fronteira do que é racional. A gente está assim, uai, e se a Terra for plana? De repente, como assim, cara? Não, a Terra não é plana, calma. De repente a gente está nessa, de novo, né? E você chega para o juiz e fala, ó, esse fulano aqui, ele acredita que a Terra é plana. E você não sabe se o juiz vai dar risada ou se ele vai dizer, fulano, pague 20 mil reais para TV, sei lá, para quem que ele vai pagar? Para o MEC, né? Indenize as pessoas, porque você é um idiota e acredita que a Terra é plana e escreveu isso no teu YouTube, né? Tipo, fez um vídeo sobre isso. É difícil imaginar isso virando um caso. E a calúnia e a difamação já tem, né? Então, quando você se sente caluniado, sei lá, contrata seu advogado, processa a pessoa, leva as provas e fala, ó, fulano aqui me chamou de, sei lá, XYZ. Já pode ser processado por calúnia e difamação. Agora, fake news, mentira, né, nesse nível que está hoje a discussão, eu acho muito difícil virar causa judicial, assim. Acho muito difícil. Eu acho engraçado o caso do Gregório, né, que agora foi condenado a pagar 25 mil reais pro velho da van. Eu nem sei se eu posso falar velho da van, mas ele falou no Twitter dele, engraçado, ele falou no Twitter que ele fez, ele escreveu velho da van. O velho da van se identificou e levou isso pro juiz. Eu imagino o juiz lendo lá no processo. Fulano, identificado como velho da van. Quer dizer, o cara teve que assumir que ele é o velho da van. É muito engraçado isso, né? Eu imagino o juiz lendo isso, falando, meu Deus. Então, assim, o limite entre o que é racional e o que não é, tá muito... É uma coisa que é um processo social, eu acho, não sei. É engraçado. Né, total. E isso se aplica também, é claro que não dá para comparar, né? São coisas diferentes, mas eu entendo o teu ponto. Mas no caso das leis de privacidade, que no caso já tem uma rodando na Europa e tudo mais, algumas coisas nos Estados Unidos, mas imagino que, bom, na tua opinião, que também tem esse tipo de coisa também, né? Mas consegue diferenciar, assim, bem? Tu acha que essa... ela, apesar de ser um Ctrl+C lá da GDPR, né, ela tem ali alguma ligação, talvez uma evolução do Marco Civil, mas de repente, não sei, também eu fiquei, com a tua fala eu também fiquei meio assim, pô, será? Eu sei que a LGBT tem vários problemas e eu sei que tem coisas que obviamente não vão funcionar, mas sobre ela especificamente, tu acha que ela mais vai ajudar ou vai acontecer de novo a mesma subversão que acontece com tudo no Brasil? Olha, eu acho que com a relação à Lei Geral de Proteção de Dados, é legal a gente brincar de war, né, de geopolítica, porque é o seguinte, o Brasil não produz tecnologia, vamos ser bem sinceros, e a gente não faz nada. A gente usa muito, mas a gente não produz nada. E também a gente não tem a moral que a União Europeia tem para mandar uma lei que todo mundo tem que obedecer, tipo os Estados Unidos. Muito pelo contrário, muito pelo contrário. E o que acontece é que o Brasil é um território muito estratégico, é como se fosse assim, um território a conquistar, porque tem muitos usuários, e esses usuários são muito importantes. Os dados que esses usuários fazem input todo dia, tipo, tu é técnico, eu também, a gente que ouve seu podcast, eu imagino que vai ser técnico. Você sabe quantos cliques você precisa para fazer um teste AB, por exemplo? Não dá para fazer um teste AB com 10 cliques. Você precisa de muito. Então, assim, um país do tamanho do Brasil, um país do tamanho da Índia, os países grandes, eles são importantes porque eles não são só laboratórios. Eles representam a base de usuário que é importante para você aperfeiçoar seu produto, fazer o seu MVP funcionar. Fazer o seu MVP ter relevância no mercado que está dividido entre China, Europa e Estados Unidos. Cada país desse tem um modelo. Eu estou falando dos mais importantes, né? A China tem um modelo, que é um modelo onde o governo vê tudo que você faz. A Europa tem outro modelo, que é um governo onde você cria um mercado comum de dados que são desligados das pessoas, são dados de agricultura, dados de meio ambiente, mas você preserva a privacidade das pessoas a todas as custas.
inclusive criando mercados novos para fazer essa proteção. E você tem os Estados Unidos, que é o modelo Facebook. O modelo Facebook está brigando para que o Brasil, especialmente o Brasil, porque é um país muito grande, é muita gente. O Brasil tem um modelo mais liberal do que o modelo europeu. Porque o Brasil precisa, é esse grande laboratório. Então a gente está ali. E eu fico muito curiosa, porque eu não sei se, por exemplo, o Facebook vai se adaptar à LGPD no Brasil da mesma maneira que eles tiveram que se adaptar na Europa. Então tem que olhar esse caso meio geopoliticamente, assim, né? Como é que isso vai se dar no Brasil? Não sei. O Brasil já adotou, por exemplo, o Open Banking, né? De uma maneira que é um pouco diferente da maneira que foi adotada, que a Europa lida com essa questão também. É uma questão que se aproxima mais do jeito que, sei lá, chutando aqui, que a China utiliza dados bancários, por exemplo. E a gente vai encaminhando, navegando entre esses modelos, né? Eu não acredito que a LGPD vai pegar no Brasil bem rápido, porque a gente é cliente de empresas que praticam o modelo americano, né? Que não tem essa coisa muito de preservar privacidade. E no Brasil não tem autoridade definida ainda, né? Aparentemente eles aprovaram a lei, vai entrar em vigor, mas não tem uma autoridade nacional de dados, que seria uma galera responsável por olhar se cada empresa está fazendo o seu papel. Se não tem ninguém para olhar, o brasileiro faz o quê? Vou fazer, já que não tem ninguém olhando. Então é uma questão complicada, assim. Acho que quem sai ganhando com essa questão são os advogados, que ganham uma grana, né? Sim, e também tem todo o lance de que sempre me parece, assim, até é só por parecer mesmo, talvez seja uma coisa cultural, estrutural no Brasil, né? Tipo, mas nessas coisas técnicas, assim, se a gente vai ler, no caso, quem vai ler a lei, né, dessa geral de proteção de dados, claro que tem muita coisa que dá para notar que tem essa cópia da lei da Europa, mas eu não sei se tu sabe isso, Yasu, se as pessoas envolvidas com o trabalho dessa lei, se são pessoas no governo, se tem pessoas de fora que também atuam em cima para fazer uma regulação, porque isso me preocupa, assim, no caso e que a gente tem vários exemplos, né, de coisas que são criadas, mas sem o seu valor real, né, sem aquele pensamento real. E aí acontece o que sempre acontece, que tu já comentou, né? Bom, as pessoas ou ninguém vai cumprir, né? Ou vão achar uma maneira muito fácil de subverter. E só pra gente fechar esse tema, assim, tu sabe como que isso funciona hoje? É assim mesmo? Olha, construção de lei no Brasil, ela depende dos grupos de interesse. Então, assim, quando a LGPD, há 10 anos atrás, eu trabalhei na consulta pública da lei de dados. Você vê como é interessante isso. Teve uma consulta pública em 2009 e eu que fiz a plataforma para o povo ir lá escrever o que eles achavam. E veio muita contribuição de escritório, de advocacia, muito bem, pouca contribuição de pessoa física, mas a lei foi escrita em 2009, a primeira versão dela. Você vê quanto tempo levou para aprovar o negócio. Então, assim, as leis no Brasil de internet, elas têm sido, vamos dizer assim, propostas com base em interesses. Tem uma empresa X que quer fazer um negócio, ela vai lá e junta com outra, e aí eles vão lá no órgão responsável, fala com o deputado, propõe uma regulação. Assim, você pode olhar também como é que no setor de fintech isso está se dando, né? Tem uma série de fintechs brasileiras que são aí a prata da casa, vamos dizer. Essas fintechs chegaram no Banco Central e falaram, olha, a gente precisa XYZ dessa legislação, porque você está acostumado a lidar com esses bancos velhos que não faz isso. Então, a gente precisa saber como é que vai ser isso para ter segurança jurídica. E aí tem uma regulação que sai para atender esse pedido. Isso sai muito pouco da sociedade civil, então muito raro as pessoas falarem, vamos juntar e vamos lá no deputado XYZ falar que a gente está preocupado com a nossa privacidade. Então, isso é o que mais me preocupa no Brasil, né? As pessoas não estão preocupadas com privacidade com razão, porque está todo mundo preocupado com, sei lá, Bolsonaro pedindo, sei lá, andando em cima de cavalo, dizendo que tem rei, sei lá. Tá todo mundo preocupado com essas coisas absurdas que estão acontecendo e meio que tá difícil você ir lá e falar assim, olha, eu sou um empresário, estou preocupada com a minha capacidade de criar uma empresa de web no Brasil, porque tem muito monopólio chegando,
e eu quero proteger a minha área, a minha região aqui, quero fazer um mercado local, quero propor tal legislação. Então, eu acho que está tendo pouco esse movimento da sociedade, do local, e muito um acompanhamento do movimento mundial. Então, que às vezes é bom, mas também pode ser complicado para o Brasil. Então, eu acho que a gente precisa de mais sociedade civil atuando, né? Infelizmente, é ruim para o Brasil, assim, é ruim porque a gente tem pouca gente que tem tempo para se envolver com essas questões, né? E quando se envolve é porque está trabalhando num outro esquema. Mas seria legal se o pessoal mais técnico pudesse falar mais sobre as necessidades que eles veem de se proteger, por exemplo. Eu tenho um amigo que é empresário e ele é chileno. Ele tem algumas empresas na China que ele lançou e já foram compradas e tal. Na China não, no Chile. E ele me fala que hoje em dia ele faz novos produtos na startup dele para serem comprados por grandes empresas, né? Porque ele sabe que geopoliticamente ele está em desvantagem, porque o país dele não protege a indústria local. Não tem um incentivo para ele crescer lá. Agora, se ele tiver um aporte financeiro de uma empresa estrangeira, ele consegue crescer e tal. Então, eu acho que falta um pouco essa vontade, tanto do empresariado como da sociedade civil. Não vou culpar a sociedade civil, porque está todo mundo ocupado, mas eu acho que é isso. Falta um pouco isso, eu acho. Sim, entendido, Yas. Bom, agora para a gente finalizar o último tema e aí conectar lá com o que a gente começou a falar, sobre web e internet e tal, eu queria falar um pouquinho contigo sobre sobre o futuro, assim, né? A gente falou de coisas até agora e aí algumas coisas eu pesquiso aqui, queria saber de ti, assim, o que tu tem visto hoje, acompanhado, né? Pensando em futuro da web, eu vejo muita coisa que já tem há bastante tempo, né? Mas esse lance da volta de aplicações descentralizadas, soluções que de fato são descentralizadas, até soluções de back-end descentralizadas, e todo um movimento mundial, assim, né? Então tem em vários lugares do mundo comunidades de, enfim, desenvolvimento de software criando soluções. Eu, inclusive, vou deixar linkado aqui. Eu apoio uma que eu acho muito legal, que é o Manyverse, que é um Twitter misturado com WhatsApp, que foi criado pelo André Staltz, que é um brasileiro que mora na Finlândia, e essa solução dele, então, é um projeto open source, e ele utiliza lá uma plataforma que eu esqueci o nome, que é para possibilitar que a comunidade mundial apoie o desenvolvimento desse projeto, né? E é um projeto super legal, assim, né? Uma rede totalmente descentralizada, funciona ali como uma rede social, mas também como chat, né? Então eu vejo muita coisa nessa linha, mas aí também, a gente também cai naquilo que tu comentou antes, que é difícil. Eu acho que esse talvez é um ponto inicial, né? Para a gente chegar em alguma coisa. E também para a gente comentar, já vou falar agora, que é a solução não é do Tim Berners-Lee, mas enfim, o movimento que ele criou lá, criou a startup e tal, que vem com uma solução que no conceito eu acho genial, eu acho que isso é o futuro mesmo. Na prática eu não vi nada ainda, né? E eu já, Edson, com 15, 20 anos de experiência com JavaScript e com web, eu não consegui entender direito aquele troço, como que tá funcionando. Tá em beta do beta, né? Mas também, ele já nasce difícil, mas acho que a gente tá naquele momento que bom, o que a gente fizer agora é que vai ser o futuro, né? Mas o que tu vem acompanhando, assim, qual é a tua visão aí pro futuro, então, da web / internet? Cara, eu tinha uma visão, agora com o Covid virou outra. Eu acho que a internet vai se dividir entre duas. Uma, a internet do governo, chata, internet onde o governo controla nosso CPF, qual site que a gente visita, rarará. E a outra, a internet descentralizada. Acho que as duas vão conviver. Não vai morrer essa internet que a gente conhece, que é o Facebook. De repente o Facebook vai virar até assim, facebook.br, o novo governo. A gente não sabe. Não se sabe o amanhã, né? Não sabe. A gente vai votar no Facebook e tal, a gente vai ter que entrar no Facebook para votar, é chato. E aí desligar aquela merda, igual fazer o título de eleitor, né? Ai, que bosta, tem que ir lá no fim do mundo fazer o título de eleitor e votar nessa merda. Talvez o Facebook vai assumir esse papel. E a gente vai ter uma outra internet. Também sou fã do Manyverse, acho legal. Talvez a gente vai ter uma outra internet que vai ser uma bagunça.
e dentro dessa bagunça a gente vai conseguir criar coisas novas. Nessa internet onde a gente está, onde tem esse monopólio de empresas que precisam muito consumir dados para melhorar os produtos deles, eu acho que não é um espaço que ele propicia inovação local, né? Que é a mais divertida. O mundo está aí, o mundo está muito louco. A gente tem esses blocos gigantes brigando, né, pela hegemonia desses negócios, mas todo modelo se esgota, a gente sabe que esgota, né? Meu filho, por exemplo, não tem interesse nenhum no Facebook, ele acha chato. Para ele, o Facebook é igual ao governo, posta que ninguém entende. Para que ficar discutindo nessa merda? Então, eu nem tenho mais Facebook, meu filho, mas sua avó gosta, tipo isso. Então, talvez essa nova internet mais desestruturada, mais espontânea que a gente está conhecendo, ela venha a ser a nossa nova praça. Sabe quando você sai na praça, põe a tua cerveja assim debaixo do braço, vai lá na praça encontrar seus amigos, você não sabe o que vai acontecer. Você vai lá tomar uma e conversar com o povo. Talvez essa internet seja mais interessante do que essa, que, por exemplo, o Instagram você tem que postar a foto quadradinha. Então, se você não fizer a posição, ela não sai do jeito, tem que ser assim espremidinho, porque é um quadradinho, né? Tem que ser assim. Daí, talvez, a foto pode sair uma foto errada em outras aplicações, né? Talvez o Instagram e o eBay e a Amazon, eles virem mesmo os pontos de venda, tipo shopping. Você vai porque tem um monte de loja em display, você não vai porque você quer encontrar seus amigos, sei lá, fazer um som. É um lugar que está ali para vender coisas. Talvez esses espaços fiquem todos de lado, né? E a gente tem uma outra internet onde você consegue ser mais criativo, mais espontâneo, criar seus próprios selos de venda de música, interagir de outras maneiras com as pessoas que você tem afinidade, sem precisar, sei lá, ficar ouvindo desaforo ou sendo ameaçado por certas determinadas pessoas. Para isso acontecer, é importante que a gente tenha uma infraestrutura que garanta a privacidade. Antes da lei, que a gente tenha a infraestrutura que garanta a privacidade, né? Um rolê onde, como o Tim Berners-Lee está tentando fazer, eu não acredito muito no modelo dele, porque é apoiado no RDF. Eu acho o RDF um erro. Mas o engenheiro não sou eu. Então, eu acho que arquiteturalmente assim, o plano ideológico dele é bonito, mas a implementação é ruim. Pronto, então, mas eu acho que, de alguma maneira, as pessoas estão buscando alternativas dessa internet que a gente conhece. Então, alternativa de privacidade, sei lá, mesh networks que garantem a privacidade, apagam seus rastros, até soluções tipo, sei lá, Zero Net, algumas pesquisas que estão sendo feitas. Acho que é mais isso mesmo, tem muita coisa para ser feita e descoberta ainda, né? Então, talvez a gente vai ter que deixar essa web para trás e partir para outros territórios aí, encontrar outros espaços. Não, eu achei muito legal a tua visão ali sobre, o eBay é o novo shopping, essas coisas assim, achei... Eu nunca tinha ouvido alguém falar com essa visão, assim, algumas coisas se encaixaram na minha cabeça, assim, muito legal. Bom, para a gente encaminhar aqui para o final desse podcast, desse papo muito bom aqui com a Yasu. Yasu, tu tem alguma dica de... Bom, já foram várias dicas dadas aqui, né? Tanto de livro, quanto de site e tudo mais. Mas alguma dica de algo que tu esteja ou lendo ou assistindo agora, assim? Pode ser relacionado ou não relacionado, pode ser mais de uma também. Mas alguma coisa que tu esteja bem empolgado, assim, no momento e que acha que vale a dica aí para quem tá ouvindo. Então, é uma coisa que eu estou empolgada relativamente, vamos dizer assim. Tem muito tempo que eu não programo, né? E aí, outro dia, eu me deu uma crise do impostor. Eu falei, mano, tô aqui falando de tecnologia, nunca mais nem abri o terminal, o que tá acontecendo? Eu vou achar uma linguagem para eu aprender. Mas eu não queria aprender uma linguagem, até tentei aprender Rust, Falei, mas eu não vou ser programadora, para que eu tô querendo aprender Rust? E daí eu achei uma linguagem de programação chamada Alda, que é uma linguagem baseada, é uma text-based linguagem de programação para compor música. E aí eu tô tentando entender essa linguagem, tá? E tá muito legal, porque é tudo markup, sabe? Tipo, a sintaxe é de markup.
E eu tenho uma birra com música, que é o seguinte, música, a gente escreve música e toca música do mesmo jeito que a gente escrevia, sei lá, 200 anos atrás. Até falei isso outro dia num bar aí que rolou do Kudux. E, tipo assim, a gente não mudou nada, como é que a gente escreve música e tal, e tem um monte de instrumento novo, e eu adoro música eletrônica. Então eu comecei a aprender essa linguagem chamada Auda.io, que é bem nova, e dá para fazer MIDI, dá para escrever música programando, tipo, compor algoritmicamente, e tô empolgada. Ah, que legal. Que legal. Bom, eu vi que tu falou várias vezes sobre música aqui, né? E coincidentemente tem um vídeo que eu fiz pro canal da BrasilJS, que é falando sobre uma solução alternativa. Depois dá uma olhada. É o Sonic Pi. Não sei se tu chegou a ver já. Ah, não. Sonic-Pi. E eu acho que é semelhante, assim, só que ele é baseado no Ruby. Oh. Que legal! Não sabia. Só que o que eu achei... só que o que eu achei legal nele é que ele é Tu baixa uma coisa, sabe? E aí tu tem uma interface, uma IDE junto com o Ruby e com essa camada do Sonic Pi em cima. E aí tu vai criando abas, assim, sabe? Tá, agora eu quero fazer aqui a minha guitarra, agora eu quero fazer o meu dubstep, agora eu quero importar alguma coisa. E também tem toda a estrutura de código, assim, né, que a gente tem em linguagens tradicionais, também tem ali. Acho que é semelhante com o que tu falou do... ADA, né? Auda. A-L-D-A. Auda? Isso. Auda, pô, que legal. Auda. Que massa, legal. Vou dar uma olhada, baita dica. Vou dar uma olhada também. É o que eu tô empolgada. agora. Tá me animando. Muito legal. Tá bom, eu vou dar uma dica aqui de série, que é uma série que eu vi há pouco tempo e que eu não vi ninguém falando sobre ela, assim, que é o nome da série I Know This Much Is True, que é uma minissérie original lá da HBO, e não vou, obviamente, dar spoiler de nada, mas eu achei muito legal a série. Ela é um drama, assim, um dramalhão pesado, assim, para quem gosta de drama, vai firme, que é muito bom. O legal dela é que ela é com o Mark Ruffalo. Ah, sim, sou fã. E ele é demais. E ele interpreta 2 papéis, ele e o irmão gêmeo dele nessa série. E ele dá um show, assim, a série é dele, assim, é maravilhosa. Nossa, assim, a série. Eu vou assistir. Achei Boa demais. dica. Boa dica. Nossa, a última série que eu assisti foi um mangá. Um mangá que as pessoas transferiram para série do Amazon Prime, mas é muito machista. Muito machista, infelizmente. Mas é muito legal. Enfim, não vou falar o nome porque é machista. Mas... então não vale falar. Deixa de fora. Isso. Mas é isso. Muito obrigado por me chamar para participar do podcast. Adorei o nome. Afinal, somos, né? Pois é. Exatamente. Tá bom, Yas, eu que agradeço o teu tempo aí, muito obrigado e pelo papo, com certeza vai ajudar muita gente a entender. Eu aprendi bastante, acho que esse é o principal objetivo. Muito obrigado aí, valeuzão. Obrigado demais também pelo convite e um abraço para você e para todo mundo que está escutando. Tá bom. Valeu. Valeu. Beijão, tchau.